E aí galera, beleza? Então vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui. Que eu tenho 600 ml de água gelada, 1 kg de farinha tipo 1, 30 gramas de sal, 30 gramas de azeite. Aqui eu tenho um sachêzinho de fermento biológico fresco, desculpa, o seco, é em grânulos, né? Me enganei, é o seco. Nas receitas, normalmente a gente vê a proporção de um sachê, né, de 10 gramas para 1 kg de farinha, beleza? Aqui eu tenho 1 kg de farinha, mas como eu vou fazer uma fermentação diferenciada, uma fermentação longa que a gente chama, né? Eu tô fazendo hoje, eu vou fazer um pão, eu tô fazendo ele hoje e eu vou comer ele só amanhã, né? Vou assar esse pão só amanhã, tá? Então isso vai fazer, em função desse tempo longo aí, mais alongado de fermentação, eu vou usar 1 grama de fermento, apenas 1 grama de fermento, beleza? Como é que eu vou medir 1 grama de fermento? Cara, uma colherinha aqui, ó, de chá, beleza? Então vamos lá. A gente pode começar com a água. Vou botar toda a água aqui. Eu tô seguindo as técnicas italianas, né? Os italianos, quem percebe aí, quem assiste os vídeos dos pizzaiolos, né? Tô normalmente fazendo pizza, mas hoje eu vou fazer um pão. E vou praticamente seguir as mesmas etapas aí do processo. E o pizzaiolo italiano, ele inicia pela água, tá? Como eu tô no sul, né, a gente gosta de um bom churrasco, né? Eu tô usando uma gamela aqui. Hoje a minha gamela vai servir como a minha bacia para eu iniciar o processo do pão. Então beleza, aqui eu tenho o sal, posso botar o sal direto. Existe também uma certa discussão aí sobre se bota o sal junto com o fermento, se não bota, que eu estou diluindo o sal. Sinceramente eu ainda não sei a resposta disso, tá? O que eu sei é que muita gente diz que não dá para fazer, mas eu acabo vendo fotos de processo, vídeos de processo, principalmente o pessoal da Itália, muitos vídeos da região de Nápoles, inclusive, e a galera lá, sim, eles botam o sal na água e logo em seguida botam o fermento. Inclusive tem muitos que lá preferem usar o fermento fresco, né? Lembrando que quando a gente usa o fermento fresco, se a receita está porcionada para o fermento fresco e a gente não achou, né? É mais difícil achar o fermento fresco. A proporção dele para o seco, esse aqui é o seco, né? O granulado, é 1/3. Então, se na receita pede, por exemplo, 3 gramas do fresco, que é o tabletinho, aqui eu não tenho ele agora, mas eu vou usar 1/3 disso. Então aqui eu estou usando 1 grama, praticamente 1 grama do fermento seco, tá? Botei ele aqui, vou diluir também. Eu tenho muito mais praticidade até pela questão da durabilidade, né? Tá no sachê. Acabo usando sempre esse fermento aqui, o seco mesmo. Tá? Na verdade, a diferença dele, eles são a mesma coisa, tá? É a mesma cepa, né? Mesmo bichinho que tá lá dentro. Se a gente pegar no envelopinho aqui, esse aqui não diz, não tô lendo, não tô achando, mas o nome do bichinho que tá aqui é o Saccharomyces cerevisiae. Vamos diluir ele.
Esse cheiro aqui, eu pelo menos sou apaixonado por esse cheiro aqui. É muito bom esse cheiro. Tem gente que não curte. Eu lembro até quando criança, a primeira vez que eu senti o cheiro de um fermento, nossa, que coisa estranha. Mas aos poucos aí eu fui, né? Já tem um bom tempo já que eu faço pão, faço pizza. Esse cheiro aqui, ele em algum momento você acaba se apaixonando por ele. Então, tá todo diluído aqui. Aqui eu tava falando do fresco, do fermento fresco e do fermento seco. Eles são a mesma coisa, a única diferença é a hidratação dele, né? O fermento fresco, ele vem em tabletinho, ele tem muito mais água. E esse seco aqui, ele é grânulos, ele tá muito mais concentrado, né? Às vezes até é difícil, como eu falei, dependendo da cidade onde você está, enfim, é difícil achar o fermento fresco. Então beleza, aqui eu tenho água, meu total de água, tenho o sal já e o fermento. Agora eu vou adicionando a farinha aos poucos. Né? A farinha a gente vai calmamente aí diluindo ela, brincando. Como diz um amigo aí, isso aqui é um processo de terapia. Concordo com ele. Teve um outro amigo essa semana que comentou, né? Eu comentei com ele, tô meio estressado. Ele disse, sabe qual a receita para isso? Pega um pouco de farinha, pega água, um pouco de sal e vai fazer pão. É isso aí. Resolvi seguir a dica dele. Ó, tô diluindo ele aqui. O cheiro da farinha também a gente acaba se acostumando aí. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim. Mas é isso aí. Esse aqui é um processo manual, né? Eu tenho batedeira planetária. Tem gente que diz que não se deve usar batedeira planetária. Alguns amigos, inclusive, já queimaram uma batedeira, porque ela realmente faz, né? A massa é pesada e ela exerce muita, né? Exige muita força aí do motor ali. Então, se você vai deixar ela ligada, essas domésticas aí, essas mais simples, mais baratas, elas vão, se você não cuidar, elas vão queimar, viu? Você tem que ter cuidado aí. Eu já usei elas, algumas marcas, enfim, e muitas vezes teve um dia que eu me assustei mesmo porque deu um cheiro como se fosse queimar, né? E aí peguei e desliguei e esperei um pouquinho, beleza, esperei uns minutinhos, liguei de novo e vida que segue. A batedeira tá aí hoje, tá trabalhando, enfim, se eu quisesse eu poderia ter usado ela, mas eu resolvi hoje fazer um processo mais artesanal aí, manual, usando a minha gamela aqui. Vamos botar mais um pouquinho de farinha, vamos seguir. Esse processo aqui vai ajudar a formar a cadeia de glúten, né? Em algum momento a gente vai, logo depois de incorporar toda a farinha, a gente vai sovar ela. E o grande objetivo é conseguir o ponto da massa, o ponto de véu que se chama, né? Muitas vezes, dependendo da farinha que você está usando, não é fácil não, viu? Nem sempre se chega nesse ponto de véu num primeiro momento, e tem várias
modos aí, vários processos que ensinam a fazer a parte das dobras, né, para estruturar e realmente conseguir aí essa mágica aí que é o ponto do véu. Tudo isso, o que me indica o ponto de véu? Que me indica que a cadeia de glúten está bem formada. Tá, mas e por que eu tenho que ter a cadeia de glúten bem formada? Porque pensa que as duas proteínas que estão aqui dentro, a gliadina e a glutenina, elas têm que se juntar e elas vão fazer literalmente uma rede, né? O glúten vai se formar ali e vai acabar internamente ali, quando a gente abrir, em algum momento se a gente fosse abrir enquanto a massa fermenta, ela está crescendo, é literalmente uma rede, tá? Por que tem que formar essa rede? Porque a fermentação em si, né, o fermento, ele vai comer o açúcar da farinha. Uma das coisas que ele vai fazer, ele vai comer o açúcar da farinha e vai produzir o gás carbônico. E esse gás carbônico a gente quer que ele fique dentro da massa. Mas por que a gente quer o gás carbônico dentro da massa? Para justamente deixar ela alveolada. Essa é a grande sacada aí. Então, tem muita gente que, por exemplo, ao fazer pizza, não entende disso, ou faz uma fermentação rápida e acaba usando, para abrir a massa, para abrir o disco da pizza, acaba usando o rolo, né? E aí vamos lá, toda aquela beleza da fermentação, que é o bichinho que está aqui, né? Esse micro-organismo que está aqui, é invisível, ele está produzindo, está fazendo seu trabalho, produzindo, né? Ele está inclusive nos ajudando na digestão desse negócio aqui. Ele vai fazer a quebra dos açúcares complexos em coisas mais simples para o nosso organismo digerir. E é muito normal a gente ver as pessoas falarem, comi um pão, ou comi uma pizza, enfim, com a clássica italiana, uma pizza napolitana, né? Existem vários tipos de pizza lá na Itália, mas o que acontece é que as pessoas dizem, nossa, que coisa leve, né? Foi muito tranquilo a digestão, comi uma pizza inteira. Sim, acontece isso. Lá na Itália a pizza é porção individual, né? Ela é um pouquinho menor, se a gente for ver, em torno de uns 30 centímetros, dependendo do local um pouco maior, um pouco menor, né? Mas não mais do que 35, as napolitanas principalmente. E vamos lá, quando a gente fala em pizza napolitana, é aquela pizza feita em Nápoles, né? Não é um sabor, é toda uma forma de fazer, é um cuidado, é um preparo, né? Inclusive isso é protegido hoje, é um patrimônio protegido pela Unesco, né? É uma pizza muito saborosa mesmo, sabe? Eu particularmente prefiro ainda a pizza clássica italiana. Ela é um pouquinho diferenciada, mais crocante. Mas as pizzas italianas, basicamente, o que elas vão... Qual que é a característica delas? Primeiro que a gente está usando uma farinha pura, uma farinha muito boa, que é a italiana. Não é essa aqui que eu estou usando, essa que eu estou usando é uma farinha nacional, né? Farinha tipo 1. Mas a farinha boa italiana, normalmente usada aí, que a gente vê na maioria dos casos, é a farinha 00. Isso indica a granulometria dela, né? Uma farinha muito fina, muito refinada. E ela vai... Primeiro, então, a questão da farinha. Segundo, a longa fermentação. Terceiro, poucos ingredientes na massa, né? Aqui eu estou usando água, fermento, sal, a farinha. Para finalizar eu vou usar azeite, mas se a gente for ver muitas receitas italianas, o pessoal não usa azeite, né? São somente 4 ingredientes, 4, tá? A água, a farinha, o sal e o fermento, 4 ingredientes. Aqui eu tô mudando um pouquinho a receita e vou adicionar no final o azeite ainda está aqui.
pizzas italianas, elas têm, em suma, tem vários tipos, né? Mas o que eu gosto é, primeiro, que se usa uma farinha pura. Segundo, se usa a fermentação num processo correto. Terceiro, se usa um bom molho de tomate. O tomate San Marzano, tem que reconhecer, um belo tomate, e para pizza ele combina muito bem. Ah, mas como é que você faz o molho de tomate? Cara, é puro. É pegar o tomate lá pelado, pelate na latinha mesmo, abrir a latinha, esmagar e só temperar com sal. Tem gente que bota um pouquinho de alho para dar um sabor, um pouquinho de manjericão, enfim. Tem gente que só usa um pouquinho de sal e azeite mesmo. Mas, continuando ali, o molho de tomate, e ponto chave também é a questão da pouca cobertura, né? É uma pizza balanceada, que tem pouca cobertura, então, além da massa ser leve para você comer, para fazer a digestão, a cobertura é numa quantidade pequena, né? O próprio queijo, a quantidade de queijo, normalmente numa pizza italiana você vai ver um queijo numa quantidade menor. Aqui no Brasil, a gente, na maioria dos locais aí que se come pizza, bota 300 gramas de queijo às vezes, né? A massa tem 300 gramas e o camarada bota 300 gramas de queijo. É realmente muito queijo. Aí sim você tem a pizza como um junk food, né? Um fast food. A pizza italiana não tem nada de festa, não tem nada de rápido. Normalmente se começa no início do dia para comer no final do dia, ou mesmo um dia antes, às vezes 2 dias antes. A pizza do jeito que eu mais gosto, ainda não sei se é o jeito certo, mas enfim, é o que eu mais aprecio, que é o jeito italiano, se inicia, na minha opinião, um dia antes, né? A napolitana, o que eu tenho estudado aí é que alguns pizzaiolos aí dizem que não precisa fazer um dia antes, nem se deve fazer um dia antes. Tem que controlar sim a temperatura da fermentação e tem que deixar em temperatura ambiente, enfim, eles dizem temperatura ambiente, mas é uma temperatura controlada, por 8, no máximo 12 horas ela já vai ficar boa, né? Aqui o que eu vou fazer, por mais que eu tô fazendo um pão, eu vou seguir o mesmo processo da pizza que eu faço. A gente vai sovar ainda, né? Tô só no início, mas eu vou logo depois da sova, eu vou deixar essa massa descansando um pouquinho. Ela já vai fermentar, né? Um pouco. Na verdade, eu vou fazer um pão e vou fazer algumas pizzas, né? Vou preparar ela para pizza. Então, ela fermenta um pouco e depois que ela fermentou um pouco em temperatura ambiente, ela vai para a geladeira, vai ficar aí umas 20 horas na geladeira, talvez 24, enfim, e depois ela sai da geladeira e fermenta mais um pouco em temperatura ambiente para voltar. A geladeira ela vai ficar uns 4 a 5 graus, em torno disso, e temperatura ambiente conforme o dia, né? Aqui tava frio e agora esquentou não, tá uns 20 alguns graus aí, não mais do que 25 graus. Olha só. Vamos seguir aí. Tem gente que usa uma bacia, né, redonda. O legal é ficar girando ela. Como eu não tenho bacia redonda legal, eu achei bacana usar a gamela mesmo, né?
Essa gamela aqui foi um presente aí do sogro. Não sou assador não, foi um presente, mas para talvez me começar um incentivo para fazer mais churrasco em casa, mas como em casa é só eu, a esposa e a filha, a nenê, nem sempre se faz, né? Muito pouco se faz churrasco. Faço muito mais pizza do que churrasco. Inclusive um dia eu comentei com um amigo que, cara, eu prefiro hoje eu prefiro uma pizza bem feita, obviamente, do que um churrasco, né? Então, tá aí. A minha gamela hoje é a minha bacia, de preparar a massa. Olha só que legal. Tem que fazer com calma, tem que ter tempo, né? E aí, ó. Dissolvendo bem a farinha, tranquilidade. É muito legal. Mais um pouquinho de farinha. Farinha aos poucos, né? Às vezes o pessoal pede, manda receita. Mando. Tranquilo. A questão é que esse processo aqui de panificação, eu ainda sou um aprendiz, considero que estou aprendendo um pouquinho cada dia, estudando sempre, vendo receitas, fotos, vídeos, né, lendo, tem livros também, e tem muitas variáveis, né? Tem o tipo da farinha, tem a temperatura da água, tem o tipo da água, o pH da água, tem o tipo do fermento, quantidade do fermento, né? Conforme o tempo que você vai levitar, né, fermentar, você vai botar mais ou menos fermento. Cara, tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa. Panificação é bacana. Confesso que é difícil, é um processo difícil, mas que a cada dia eu vou aprendendo, vou errando, vou aprendendo com os erros também, né? Muitas vezes a gente faz algo e não tem tanto cuidado, é algum detalhe, e logo em seguida ali, depois que assou, ou enquanto está fermentando, enfim, você vai percebendo as coisas e digo, opa, fiz algo errado. Beleza, não vai botar fora, não. Vai comer uma pizza da mesma forma e vai, né, ou pão, enfim, e vai aprendendo. Esse é o legal dessa brincadeira. Eu considero que, por enquanto, isso aqui é uma brincadeira, é um hobby. Como dizia um chefe, ele me perguntava, having fun? Né? A questão é, está se divertindo? Se isso está divertido para você, show de bola. Agora, se isso te traz mais dor de cabeça, aí, meu amigo, temos problema. Vamos lá, vamos seguir. Olha que legal. Lembrando que eu tenho 600 ml de água e eu pesei ali, né? Pesei, antes de iniciar eu porciono tudo bem bonitinho. 600 ml de água, 1 kg de farinha, tipo 1, farinha nacional. Talvez eu não use toda, né? Esse é uma das questões aí de, cara, tem a receita lá, mas você tem que ter o controle aí do ponto da massa, né? Da temperatura, do dia. Tem farinhas que aceitam mais água, tem farinhas que aceitam menos água, né? A hidratação que a gente fala.
Então você tem que testar. Nem sempre a primeira vez que você vai usar uma farinha vai dar certo, né? Mesmo os pizzaiolos profissionais, quando eles mudam de farinha, ele resolveu mudar, vou pegar uma farinha de um outro moinho, ou uma farinha, eu estava usando farinha nacional, vou começar a usar a farinha importada. Ele tem que adaptar o processo dele, ele vai testar primeira vez, talvez não dê tão certo, ele vai errar, né? Não digo errar, mas enfim, não vai ficar tão legal, ele vai dizer, não, mas aqui eu vou ter que fazer, vou ter que mexer um pouquinho no meu processo, vou ter que talvez misturar farinhas, né? Esse é um outro assunto bastante interessante. Eu vejo que muitos pizzaiolos misturam farinha, fazem o chamado blend das farinhas, às vezes pegam um pouco da farinha importada e misturam com a nacional, né? A farinha importada, ela tem sim um refinamento melhor, a absorção de água melhor também. A maioria das farinhas nacionais não é tão boa não, tem algumas sim que são reconhecidas aí nos grupos, enfim, em vídeos, a gente vê normalmente o pessoal usando algumas farinhas, tem algumas marcas, enfim, não vou citar elas agora, mas a questão é que tem que estar sempre testando aí o processo. E num momento de aprendizagem, essa farinha que eu estou usando aqui foi um saco de 5 quilos que eu comprei e eu decidi, até tem uma outra farinha, eu tenho uma farinha importada ali, que eu comprei tempos atrás, mas como ela tá no vácuo inclusive, eu tô segurando ela para usar, vou usar essa farinha nacional aqui, vou usar toda ela primeiro e depois eu vou brincar com essa outra importada. E vamos seguir aí, ó. Olha só que coisa linda. Mais farinha. Lembrando, né, pessoal, o meu fermento aqui, ó, tá todo aqui. Eu usei só uma colherinha de chá mesmo. E quando eu falo colherinha, é colherinha mesmo, viu? Pequena. Deve ter em torno de 1 grama aí. Não tô tão preocupado se tem 1 grama, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tem que usar pouco fermento. Fazer uma fermentação mais longa, que eu já falei antes, vou repetir. Você vai, quando você começar a provar um pão assim, uma pizza nesse formato aí, você não volta mais pro padrão antigo, viu? Você não volta não. É óbvio que tem que entender, né, também o que é isso, né? Mas que produto eu tô... Que produto que é esse? Você tá me falando aí, tá, mas por que isso? Simplesmente porque é muito mais saudável, né? Lá na Itália, a pizza é considerada um alimento normal lá. O pessoal come pizza todo dia, o italiano come pizza de manhã cedo, no café da manhã. Né? Não só na casa dele, em vários locais, as pizzas estão disponíveis lá desde manhã cedo, né? Então vejam que não é considerado um fast food, um junk food lá. Aqui no Brasil, eu lembro que uma vez eu ouvi uma nutricionista falando que os piores alimentos que existem são a batata frita, o sorvete e a pizza. Ok, batata frita é bom, a maioria das pessoas gosta, mas eu particularmente gosto, mas consigo ficar sem batata frita. Sorvete dá pra, né, também dar uma segurada. Agora pizza não consigo não. Pizza é vida. Pizza é muito bom. Tem que, como diz um amigo italiano, quem não gosta de pizza não é uma boa pessoa. Pizza é um alimento que consumido aí em várias regiões do mundo. Inclusive existe eu ainda estou buscando isso, mas ainda não sei qual é a origem da pizza, se foi no Egito, na Grécia. Muitas pessoas acham que foi na Itália, não foi na Itália não. A Itália adaptou, a Itália aperfeiçoou a técnica
Inclusive ela colocou o tomate em cima da pizza, o que deixou ela muito boa, né? O molho de tomate, na verdade. Então, a pizza, a gente diz a pizza italiana, sim, a pizza hoje ela é reconhecida na Itália, ela é reconhecida mundialmente. Muita gente vai lá para aprender, estuda ou vê vídeos, né? Eu já fui lá, mas não cheguei a fazer nenhum curso, né? Obviamente comi muitas pizzas lá e depois de um bom tempo pra cá, isso já faz tempo na verdade, mas de um bom tempo pra cá eu tô sempre vendo vídeos, estudando, lendo livros, fazendo cursos online aí com alguns professores. Vamos ver se vai dar certo esse negócio aqui, né? Mas o grande segredo é fazer com amor, né? Carinho. Ó, já tá um pouquinho mais pesada, mas tem muita farinha aqui ainda. Deve ter umas 400 gramas de farinha aqui. É um processo realmente demorado, né? Tem que fazer com calma. Olha só. Procure manter uma mão limpa, a outra eu tô direto na massa aí. Esse aqui, gente, eu tô gravando esse vídeo aí para passar para alguns amigos, né? O pessoal pede receita. Nada como, além de ler a receita, visualizar o processo aí. Como eu falei, a gente está sempre aprendendo. Alguns, obviamente, vão olhar e vão dizer que você está fazendo errado, mas, enfim... Esse é o meu processo, talvez daqui a um tempo eu vá executar ele um pouquinho diferente, ok? Estamos sempre aprendendo, sempre melhorando, né? Sempre estudando, essa é a chave do negócio, sempre melhorando. Farinha. Cansa um pouquinho, viu? Já tô aqui há uma meia hora, eu acho. Todo o processo, né? Mas eu acho que essa sova aqui, essa mistura aqui, nem comecei a sovar ainda, na verdade, mas essa mistura aqui, agora a massa ficou pesada.
Mais um pouquinho de farinha. Lentamente a gente vai botando a farinha, vai incorporando ela. Olha só. É como um amigo falou, é uma coisa mágica de certa maneira, né? Com as mãos a gente vai literalmente fazendo essa alquimia aí, né? A gente pega um pouco d'água, farinha, a sova, né? A parte mecânica aqui, é o esforço, enfim, tem bastante esforço aqui. E vai transformar num alimento. Olha aí, coisa linda. Um outro assunto importante é a temperatura da água e a temperatura do dia, né? Por que que isso é importante? Talvez aqui, como eu estou fazendo processo manual, passa um pouco até desapercebido muitas vezes. Mas a questão é, a gente sempre escuta, né? Ou lê, se está muito quente, você usa água gelada. Talvez no sul, um pouquinho mais de frio, né? Na região sul, o nosso calor aqui é 17 graus, né? O nosso verão às vezes é 21, 2, enfim. Mas a gente sabe que para a região centro e o nordeste, enfim, isso é outra realidade. A grande questão é a temperatura aqui conforme a gente vai sovando, a temperatura final dela, ela não pode passar de 23 graus, 21. O ideal ali é que fique em torno dos 21 graus. Então, se você usar o processo manual, isso que a gente está fazendo aqui de mexer a massa e a água, né? Vai transformando a farinha e água em massa. Isso adiciona calor a essa massa aqui. O processo manual não adiciona tanto calor não, mas se a gente vai para uma batedeira, uma maceira, né, como vai fazer processo automatizado aí, mecanizado, desculpa, ele vai adicionar um certo calor sim, então a gente tem que ter o cuidado. Existe até algumas fórmulas aí que você calcula com base na temperatura do dia, com base, enfim, você calcula a temperatura da água, né? Justamente porque e tem que também ter um cuidado de entender quanto que o processo que você está usando adiciona de calor. Se o meu processo de sova manual não adiciona tanto calor, isso, como eu falei antes, passa até desapercebido. Mas é sempre bom estudar um pouquinho sobre isso e ter um pouco dessa ciência aí, que muitas vezes o único erro que a gente cometeu é a temperatura da água. A gente botou água muito gelada, isso fez com que tudo aqui ficasse bem gelado e o fermento não parte, né? Ele não inicia o processo. Ou ao contrário, o dia estava muito quente, a gente pegou uma água já numa temperatura considerável aí, uns 30 graus, enfim, e pensa que se tudo tá a 30 graus e você vai sovando, conforme você vai sovando, você vai adicionando calor. E esse calor, né, óbvio, se esse calor for acima de 30 graus, 35, por exemplo, a fermentação já se inicia aqui.
Ela já iniciou e a gente não quer, o que a gente quer na verdade é fazer uma fermentação mais lenta. E se a gente aumentar a temperatura da sova aqui, essa massa aqui, se eu medir a temperatura dela, até vou pegar o termômetro aqui, já medir, até para eu controlar, né? Mas agora a mão, ó. A gente tem que ter esse controle aí, então. Mas a dica mesmo é, a massa não pode passar, quando a gente faz a sova aqui, principalmente no final da sova, ela não pode passar de 22 graus, 23, enfim. Máximo 25. Aqui eu tô bem, ó. 21 graus, 20 graus, 21 graus. Estamos tranquilo. Vejam que ainda tem farinha. Tô adicionando ela. Já tô um bom tempo aqui, né? Tô adicionando ela aos poucos, incorporando. Daqui a pouco eu vou passar ela para a bancada e vou partir para a sova. Continuando aqui, gente, eu tenho uma espátula. Essa espátula é de pintura mesmo, tá? Tem aquela famosa marca lá, não vou falar o nome, mas enfim. E óbvio que eu sempre usei ela para minhas massas aqui. Acho legal porque ela é bem flexível. Por que eu estou usando ela agora? Só para tirar, ir raspando aqui. Eu podia ter feito isso, mas só para ir raspando o fundo aí da gamela. Quem não sabe isso aqui é uma gamela. Alguns gaudérios aí vão dizer, mas como tu tá usando uma gamela para fazer pão? Sim, estou usando uma gamela para fazer pão. A gamela é minha e eu uso ela do jeito que eu quiser. Olha que coisa linda. Ainda tá no processo aqui. Então seria essa belezinha aqui para minha bancada. Talvez um pouco mais de farinha. Tem que incorporar, né? Existem vários modos aí de fazer a sova. Alguns mais clássicos, outros, né? Mas não tenho muito estresse com isso não. Mais. Essa massa aqui, recapitulando, é a massa na panificação. A gente tem
vamos dizer, não é nomenclatura, mas um termo, hidratação. A gente fala, isso aqui é 60% de hidratação ou 50% de hidratação. Existem algumas receitas, né, que obviamente precisam de mais técnica. Essa massa aqui ela tem 60% de hidratação, para mim já tá boa. Pelo menos com uma farinha nacional é o que eu consigo fazer, talvez com um pouquinho mais de técnica, mas é isso, como eu falei, eu tô aprendendo. Eu consigo deixar ela com uma hidratação um pouquinho maior, mas não mais do que 65. Então vamos lá, por que disso? O que é isso? Vamos fazer a continha mais básica aí. 50% de hidratação, o que quer dizer isso? Se eu usar 1 kg de farinha, 50% de 1 kg é meio quilo. Pensando em água, seria 500 ml de água. Então existem receitas que vão pedir 1 kg de farinha para meio quilo, meio litro, mesma coisa, né? Para água, enfim, meio litro de água. Então isso vai nos dizer que esta receita é 50% de hidratação. Essa aqui que eu tô fazendo é 60%. Por quê? Eu peguei 1 kg de farinha e naquele potinho, quando eu iniciei aqui a conversa, no potinho preto maior, tinha 600 ml de água. Eu vou parar de sovar ela um pouquinho, vou deixar ela descansando aqui. Não tá bem lisa ainda, mas vamos lá. Mais uma vez aí, tive que dar uma paradinha para descascar uma bergamota para minha filha. Olha só, tá quase no final da farinha. Como eu falei, sou um cara curioso, gosto da pizza, gosto de pesquisar receita. Não fiz nenhum curso na Itália, fiz alguns cursos aqui no Brasil, cursos presenciais, cursos online. A gente está sempre buscando aí conhecimento, sempre testando receitas, conhecendo novas farinhas, sempre conhecendo também pizzarias, né, diversas. Eu acho muito legal aí conhecer, entender, sempre que possível ter um relacionamento com o pizzaiolo, enfim, trocar uma ideia, uma receita, às vezes é uma cobertura lá, alguma harmonização que você não pensou, ele vai te dar uma dica, é sempre bacana isso. Esses dias mesmo comentei numa postagem o bacana de ir numa pizzaria pequena, conversar com o pizzaiolo. Para mim isso não tem valor, né? É muito legal, porque você troca uma receita, né? Porque o cara já viajou, já leu, o cara também tem a experiência dele, tem que ser respeitado, obviamente. Aqui eu tô, de novo, tô aprendendo, muitas vezes tô errando. A gente aprende com os erros, a gente aprende errando, né? Testando receitas e adaptando e melhorando, enfim. Mas as pizzarias mais artesanais mesmo, eu acho muito legal. Não curto muito não o chamado rodízio, né? Ó, aqui a gente tá botando o peso do corpo.
sem muita... Cansa sim, mas como a gente usa o peso do corpo, minha mesa é baixinha, facilita aí o processo. Dá trabalho? Claro que dá, mas é algo muito legal. Daqui a pouco eu vou parar de sovar, vou deixar ela descansando um pouquinho e depois eu vou sovar mais um pouco. Isso vai ajudar ela já a incorporar um pouco mais a massa, o glúten já começa a ser, né? Toda a reação do glúten começa a ser formada. Cuidado aqui, vejam que eu só limpei as mãos, eu umedeci a mão, dependendo, essa pouquinho de água ou farinha que você adiciona mais já desestrutura a receita. Você já bagunça ali e às vezes já perde mesmo. Mas o objetivo é ficar com as mãos. Ela vai ficar um pouco estranha até, mas isso é normal. Concluir aqui a incorporação da farinha. 1 quilo mesmo. Vamos sovar. Essa é só a primeira parte de toda essa brincadeira, é fazer a massa. A gente ainda vai botar ela a fermentar. A pizza vai ser feita só amanhã. Veja quanto tempo esse negócio precisa, né? Ah, vamos fazer uma pizza. Coisa rápida? Não é não. Continuando aqui, eu deixei a massa descansando por uns 20 minutos. Veja como ela tá bem mais lisa, ó. Bem mais lisa. Como falei antes e disse um amigo, é uma terapia isso aqui. Mexer na massa, sovar, eu gosto muito. Eu até comentei que eu ia usar
Ainda não botei azeite, tá? Vou fazer sem azeite. Vou deixar de lado o azeite dessa vez. Deixar na geladeira já para não dar estresse aí. Lavar a mão de novo. Paninho confiança, aquele que tá cheio de bactéria. Como a gente está em casa mesmo, todo mundo faz isso. Estamos vivos aí. Olha que coisa linda isso aqui. Um cheirinho, hein? Talvez não chegou ainda no ponto chamado ponto de véu, né? Então, desejado ponto de véu. Então hoje eu tô usando apenas 4 ingredientes, né? A água, a farinha, o sal e o fermento, beleza? Uma grama de fermento seco, fermento granulado, aquele que vem em sachê. Aqui eu tenho 1 kg de farinha, tipo 1, e 600 ml de água e 30 gramas de sal. Apenas isso. 4 ingredientes. Fisicamente falando, né? Porque existe o fator paixão e existe o fator tempo. Sempre tem que ter esses 2 ingredientes aí. Tempo e paixão. Se tiver isso aí, a pizza vai sair muito boa. O pão vai sair muito bom. Vou deixar aqui, cobrir ele. Daqui 20 minutos a gente volta. Depois de um tempo, vamos ver como é que tá o nosso bichinho.
Se não tem a espátula, vai usando a mão aqui, ó, fechando ela. Nossa.